Sem provas de que a Terra não é um globo, de William Carpenter. 21. A experiência do homem lhe diz que ele não é arquitetado como as moscas, que podem viver e se mover no teto de um quarto, com tanta segurança quanto no chão. E já que a teoria moderna de uma Terra planetária necessita de uma multidão de teorias para acompanhá-la, e uma delas é que homens estão realmente confinados à Terra por uma força que ata-os a ela, como agulhas ao redor de uma pedra imã esférica, uma teoria perfeitamente ultrajante oposta a toda a experiência humana. Sucede que, a não ser que possamos passar por cima do senso comum e ignorar os ensinamentos da experiência, temos uma prova evidente de que a Terra não é um globo. 22. A verdade de Deus jamais requer uma falsidade que a auxilie. Sr. Proctor, em suas lições, diz: homens têm sido capazes de contornar a Terra em várias direções. Agora, nesse caso, a palavra várias implicará mais de duas. Inquestionavelmente, enquanto é totalmente impossível circunnavegar a Terra, de nenhum outro modo senão a oeste ou a leste. E o fato é perfeitamente consistente e claro em sua relação à Terra como um plano. Agora, já que astrônomos não seriam tão tolos a ponto de prejudicar uma boa causa por informação errônea, uma evidência presuntiva de que sua causa é uma má causa, e uma prova de que a Terra não é um globo. 23. Se as obras astronômicas forem pesquisadas de ponta a ponta, não será encontrado um único caso de uma declaração audaz, viril e sem hesitação a respeito de uma prova da rotundidade da Terra. Proctor fala de provas que servem para mostrar que a Terra não é plana. E diz que o homem encontra razão para pensar que a Terra não é plana. E fala de certas matérias sendo explicadas ao se supor que a Terra é um globo, e diz que pessoas têm se assegurado de que é um globo, mas ele diz também que há uma das mais completas provas de que a Terra é um globo. Tal como se qualquer coisa no mundo pudesse ser desejada, menos uma prova. Uma prova que prova e ajusta toda a questão. Isso, contudo, nem todo o dinheiro do Tesouro dos Estados Unidos compraria, a não ser que todos os astrônomos sejam tão ricos que não queiram um montante. É uma prova esterlina de que a Terra não é um globo. 24. Quando um homem fala de uma das mais completas coisas, entre várias outras coisas que afirmam que essa coisa é, fica evidente que elas devem carecer de algo que as das mais completas possuem. E quando se sabe que a coisa das mais completas é um fracasso total, fica claro que as outras coisas, cada uma delas, não tem qualquer valor. A mais completa prova de que a Terra é um globo, segundo Proctor, repousa sobre aquilo que ele chama o fato de que distâncias de lugar a lugar concordam com cálculos. Mas já que a distância ao redor da Terra, 45 graus, ao sul do Equador é o dobro da distância que ela seria num globo, sucede que aquilo que o maior astrônomo da época chama de um fato, não é um fato que sua das mais completas provas é um dos mais completos fracassos, e que ele também poderia haver nos dito de uma vez que ele tem prova alguma a nos dar. Ora, já que se a Terra fosse um globo haveria necessariamente pilhas de provas disso a toda a nossa volta. Sucede que quando astrônomos com toda a sua engenhosidade são totalmente incapazes de apontar uma, para não dizer escolher uma, que eles não nos dão a prova de que a Terra não é um globo. 25. Os planos dos topógrafos em relação à preparação do primeiro cabo telegráfico do Atlântico mostram que em 1665 milhas, de Valentia, Irlanda, até St. John's, Terra Nova, a superfície do Oceano Atlântico é uma superfície supernivelada, e não o nível dos astrônomos. Os desenhos oficiais publicados à época são uma evidência firme do fato e formam uma prova prática de que a Terra não é um globo. 26. Se a Terra fosse um globo, ela iria tomando Valentia como sendo o lugar de partida, curvar para baixo nas 1665 milhas do Atlântico até Terra Nova. De acordo com as tabelas dos próprios astrônomos, mais de 300 milhas. Mas, como a superfície do Atlântico não faz isso, o fato de seu nivelamento sendo claramente demonstrado por topógrafos de cabos telegráficos, segue que temos uma grande prova de que a Terra não é um globo. 27. Astrônomos, em sua consideração da suposta curvatura da Terra, têm cuidadosamente evitado tomar o ponto de vista da questão que, se qualquer coisa fosse necessária para fazê-lo, mostraria seu completo absurdo. Trata-se disto: se no lugar de tomarmos nosso ponto ideal de partida, como estando em Valentia, considerarmos-nos em St. John's,
a 1665 milhas de água entre nós e Valentia, iriam se curvar para baixo, tanto quanto no outro caso. Ora, já que a direção na qual se diz que a Terra se curva é intercambiável dependendo com efeito da posição ocupada por um homem sobre sua superfície. A coisa é totalmente absurda e segue que a teoria é um ultraje, e que a Terra não se curva de todo, uma prova evidente de que a Terra não é um globo. 28. Astrônomos estão habituados a considerar dois pontos na superfície da Terra sem, aparentemente, nenhum limite quanto à distância que se estendem entre eles, como que estando no nível e a seção mediana. Embora seja um oceano como uma vasta colina d'água, o Oceano Atlântico, ao se tornar esse ponto de vista, formaria uma colina d'água de mais de 100 milhas de altura. A ideia é simplesmente monstruosa, e poderia somente ser acolhida por cientistas, cujo negócio é feito de materiais da mesma descrição. E isso certamente não requer nenhum argumento para se deduzir a partir de uma ciência, como que uma prova satisfatória de que a Terra não é um globo. 29. Se a Terra fosse um globo, ela teria inquestionavelmente as mesmas características gerais, não importa o seu tamanho, de um pequeno globo que pode ser disposto sobre a mesa. Enquanto o pequeno globo tem topo, parte inferior e lados, igualmente deve o grande globo, não importa quão grande ele seja. Mas como a Terra, que é suposta como sendo um grande globo, não tem lados ou parte inferior, como tem o pequeno globo, a conclusão é irresistível, de que é uma prova de que a Terra não é um globo. 30. Se a Terra fosse um globo, um observador que ascendesse acima de sua superfície teria de olhar para baixo em direção ao horizonte, se for de todo possível imaginar um horizonte sob tais circunstâncias, tal como diagramas astronômicos indicam, e a ângulos variando de 10 a quase 50 graus, abaixo da linha de visão horizontal. É tão absurdo quanto ser ensinado de que quando olhamos para um homem, direto na cara, nós estamos olhando para baixo na direção de seus pés, mas como nenhum observador nas nuvens ou sobre qualquer proeminência na Terra nunca teve de fazer isso, sucede que os diagramas referidos são imaginários e falsos, que a teoria que requer tais coisas para sustentá-la é igualmente aérea e não verdadeira, e que temos uma prova substancial de que a Terra não é um globo. 31. Se a Terra fosse um globo, ela certamente teria de ser tão ampla quanto se diz, 25 mil milhas de circunferência. Ora, a coisa que é chamada de uma prova da redondeza da Terra, que é apresentada a crianças na escola, é que se ficarmos de pé no litoral podemos ver os navios, enquanto se aproxima de nós absolutamente subindo, e que, como somos capazes de ver as partes superiores desses navios primeiro, é porque as partes inferiores estão atrás da curva da Terra. Ora, já que se esse fosse o caso, isto é, se as partes inferiores desses navios estivessem mesmo atrás de uma colina d'água, o tamanho da Terra indicado por uma curva tal como essa seria tão pequeno que ela seria somente grande o bastante para conter as pessoas de uma paróquia. Se elas pudessem dar a volta toda nela ao invés das nações do mundo, segue que a ideia é absurda, que a aparência se deve a alguma outra coisa razoável, e que ao invés de ser uma prova da forma globular da Terra, é uma prova de que a Terra não é um globo. 32. Disse a miúde que, se a Terra fosse plana, poderíamos vê-la por inteiro, isso é resultado de ignorância. Se ficarmos de pé na superfície nivelada de uma planície ou pradaria e notarmos bem, vamos constatar que o horizonte se forma a cerca de 3 milhas a toda a nossa volta. Isto é, o chão parece elevar-se até que aquela distância parece estar num nível com a linha do olho ou a linha da visão. Consequentemente, objetos que não excedem nossa altura, digamos 6 pés e que estão nessa distância, 3 milhas, alcançaram o ponto de fuga, e que estão para além da esfera de nosso olho nu. Essa é a razão pela qual o caso de um navio desaparece, e ao se afastar de nós antes das velas, e ao invés de haver isso, a mais débil sombra da evidência da rotundidade da Terra é uma prova clara de que a Terra não é um globo. 33. Se a Terra fosse um globo, pessoas, exceto aquelas no topo, iriam certamente ter-se atadas à superfície por um meio ou por outro, seja pela atração dos astrônomos, ou por algum outro processo não descoberto e indetectável. Mas como sabemos que simplesmente andamos em sua superfície, sem nenhum outro auxílio além do que é necessário para a locomoção num plano, sucede que temos aqui uma prova conclusiva de que a Terra não é um globo. 34.
Se a Terra fosse um globo, certamente existiriam, se pudermos imaginar a coisa povoada toda em volta. Antípodas, pessoas que diz o dicionário, vivendo exatamente no lado oposto do globo em relação a nós. Tem seus pés opostos aos nossos. Pessoas que estão penduradas de cabeça para baixo, enquanto nós estamos eretos de cabeça para cima. Mas já que a teoria nos permite viajar àquelas partes da Terra onde se diz que as pessoas estão de cabeça para baixo, e ainda imaginarmos estando de cabeça para cima, e os nossos amigos deixamos para trás estando de cabeça para baixo, segue que a coisa toda é um mito, um sonho, uma ilusão e uma armadilha. E ao invés de haver absolutamente qualquer evidência nessa direção para substanciar a teoria popular, é uma prova clara de que a Terra não é um globo. 35. Se examinarmos uma fotografia verdadeira do horizonte distante, ou o próprio horizonte, vamos constatar que coincide exatamente com uma linha perfeitamente reta e nivelada. Ora, já que não poderia haver nada do tipo no globo, e constatamos que o caso é por toda a Terra, é uma prova de que a Terra não é um globo. 36. Se fizermos uma jornada à Baía de Chesapeake de noite, vamos ver o farol exibido em Sharp's Island por 1 hora antes de o navio chegar até ele. Podemos assumir uma posição no convés, do modo que o parapeito do lado da embarcação ficará alinhado com a luz e na linha da visão. E vamos constatar que em toda a jornada a luz não variará no menor grau em sua elevação aparente. Mas digamos que a distância de 3 milhas foi atravessada. A teoria da curvatura dos astrônomos demanda uma diferença, de um modo ou de outro, na elevação aparente da luz, de 112 pés e 8 polegadas. Já que, contudo, não há uma diferença de 112 fios de cabelo, temos uma prova clara de que a água na Baía de Chesapeake não é curva, e que é uma prova de que a Terra não é um globo. 37. Se a Terra fosse um globo, deveria haver muito provavelmente, pois ninguém sabe, dia de 6 meses e noite de 6 meses, nas regiões do Ártico e do Antártico, como astrônomos ousam asseverar, pois a Terra deles demanda isso. Mas como esse fato, o dia de 6 meses e a noite de 6 meses, não é encontrado em lugar algum, senão nas regiões árticas, isso concorda perfeitamente com tudo que falamos da Terra como um plano e enquanto derruba a teoria aceita. Fornece uma prova arrebatadora de que a Terra não é um globo. 38. Quando o Sol cruza o Equador em março e começa a circular ao redor dos céus em latitude norte, os habitantes de altas latitudes setentrionais o veem roçando ao redor do horizonte e formando o raiar do longo dia deles, num curso horizontal, não desaparecendo de novo por 6 meses, enquanto ele sobe mais e mais alto nos céus, ao fazer seu círculo de 24 horas até junho, quando começa a descer e continua até desaparecer, além do horizonte em setembro. Assim, nas regiões setentrionais, eles têm aquilo que o viajante chama de Sol da Meia-Noite, como ele vê se iluminar no momento em que, em sua latitude mais austral, é sempre meia-noite. Se então por uma metade do ano podemos ver por nós mesmos o Sol fazendo círculos horizontais ao redor dos céus, trata-se de uma evidência presuntiva de que pela outra metade do ano, ele está fazendo o mesmo, embora além da fronteira de nossa visão. Isso sendo uma prova de que a Terra é um plano, e portanto uma prova de que a Terra não é um globo. 39. Temos abundância de provas de que o Sol se move diariamente, ao redor e acima da Terra em círculos concêntricos, em relação à região norte sobre a qual está suspensa a estrela norte, mas já que a teoria da Terra sendo um globo está necessariamente conectada à teoria de seu movimento, ao redor do Sol numa órbita anual, ela desmorona ao chão quando apresentamos as provas de que falamos. E ao fazê-lo, forma uma prova de que a Terra não é um globo. 40. O canal de Suez, que une o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, tem cerca de 100 milhas de extensão. Ele forma uma superfície de água reta e nivelada de uma extremidade à outra. E nenhuma concessão para qualquer suposta curvatura foi feita em sua construção. É uma prova clara de que a Terra não é um globo.